Bom dia a todos. Faremos agora a apresentação do caso clínico número 5, com a temática de HIV. O grupo é composto por mim, Ricardo Augusto Lopes, e pela Fabiana Silva Del Montes. Inicialmente, a Fabiana fará a leitura do caso clínico e, posteriormente, iremos dar prosseguimento. Bom dia a todos. Nós temos aqui o seguinte caso clínico. O homem de 32 anos foi atendido em uma clínica queixando-se de dor de garganta. Ele relatou que teve várias infecções das vias aéreas superiores nos últimos 3 meses e também informou que usou vários antibióticos para essas infecções. A dor de garganta do paciente já vinha por 4 dias e estava piorando. Além disso, ele não conseguia ingerir alimentos sólidos devido a essa dor. Nenhuma outra pessoa que teve contato com o paciente se queixou de alguma doença. O paciente relatou um histórico de uso de drogas intravenosas e não relatou qualquer outro histórico sobre a sua saúde. O exame ele revelou que a temperatura do paciente era de 37,8 graus e o desconforto geral era mínimo. A faringe dele estava eritematosa e a garganta estava coberta por placas esbranquiçadas. O linfonodo cervical estava inchado, o peito estava límpido na auscultação e a frequência de batimentos cardíacos estavam normais. A contagem celular de linfócitos T, CD4, foi realizada e estava menor do que 200 células por milímetro cúbico, onde o normal seria maior do que 500 células por milímetro cúbico. O genoma do organismo responsável é formado por ácido ribonucleico, mais conhecido como RNA. Constatou-se entre os sinais e sintomas que o paciente ele apresentava febril, ele possuía faringe eritematosa, ou seja, a faringe ela tinha uma região avermelhada, o que normalmente pode indicar uma inflamação ou uma infecção. A garganta estava coberta por placas esbranquiçadas e o linfonodo cervical estava inchado. Os sintomas, que foram as queixas que o paciente chegou apresentando, foram dor de garganta, especialmente durante a deglutição, e a esse termo a gente utiliza odinofagia. O paciente também se queixou de infecções de vias aéreas. Essas infecções foram muito recorrentes nos últimos 3 meses, e no mais ele relatou um desconforto geral mínimo. Vou falar agora um pouco sobre os exames laboratoriais trazidos nesse quadro clínico. Então, inicialmente, se foi relatado que a contagem celular dos linfócitos TCD4 ela foi menor que 200. Então, nós temos que o normal, o valor de referência, seria acima de 500 células por milímetro cúbico, de 500 a 1.200. Seria o normal em pessoas soronegativas. Acima de 350, esse valor ele não é recomendado o uso de um antirretroviral. Abaixo de 350 já se acende um alerta para o início da utilização de um medicamento antirretroviral, e abaixo de 200 começam a aparecer algumas doenças oportunistas, que é o caso que aparece nesse paciente quando ele relata essas placas esbranquiçadas na garganta, que comumente é referente a uma infecção fúngica de candidíase esofágica. Em alguns casos muito graves, as células CD4 elas podem chegar ao nível de 50 células, e aí isso indicaria uma gravidade para o paciente e poderia chegar até o risco de óbito. Alguns exames eles podem aparecer não em relação à quantidade de células, mas em porcentagens. Então, nós teríamos a porcentagem de acima de 29%, acima de 500, e o correspondente acima de 14%, um valor abaixo de 200 células por milímetro cúbico. Em relação ao exame, nós temos que as células CD4 elas são importantes, né, para o sistema imunitário, e elas nos protegem de infecções e outras doenças. A contagem de uma gota de sangue se analisa tanto a quantidade de células CD4 quanto a quantidade de carga viral. E essas medidas, elas são inversamente proporcionais. Então, se nós temos muito CD4,
ou uma quantidade adequada de CD4, nós teríamos um controle dessa carga viral do paciente. Por outro lado, se nós apresentamos uma carga viral muito alta, nós teríamos uma baixa de CD4 e uma indicação de iniciar um tratamento antirretroviral. Então, quando se faz o exame, geralmente se pede tanto a quantidade, o cálculo do CD4, quanto a quantidade de carga viral. Em relação aos exames de carga viral, nós temos que 100 mil células ou 1 milhão de cópias seria uma carga viral alta. O valor de 10 mil para pessoas com HIV seria sem tratamento, um valor baixo. E no caso de abaixo de 50, nós teríamos uma carga viral indetectável. Aqui é apenas para demonstrar que, geralmente, quando se pede o CD4, também se pede a carga viral. Essa tabela foi retirada de um artigo onde se analisa a infecção de HIV em crianças atendidas pelo Hospital das Clínicas da USP. Bom, para detectar o tipo de infecção viral, ocorre a realização do exame ELISA. Esse exame pode ser usado para várias doenças além do HIV, sendo uma técnica que vai permitir a detecção de anticorpos específicos no sangue do paciente e, ao contrário do que se pensa, nele você não vai detectar diretamente a presença do vírus, mas sim a existência de anticorpos. Pode passar. Na tabela que temos aí, tem apresentado algumas informações que podem ser obtidas a partir do exame, como a presença de anticorpos anti-HIV, a presença de proteína de HIV e a presença de RNA do HIV no sangue do paciente. Pode passar. Na segunda tabela aí, nós temos algumas doenças que podem ser detectadas pelo exame ELISA, como Chagas e a malária. Em destaque aí, nós temos a confirmação do HIV pela presença de anti-HIV no sangue do paciente, como eu já disse anteriormente. Como possível diagnóstico síndrome, constatou-se a síndrome da imunodeficiência adquirida pela baixa contagem de linfócitos T, CD4 e pelo relato do uso de drogas intravenosas. Constatou-se também a síndrome álgica pela queixa de dor do paciente e a síndrome infecciosa de vias aéreas superiores pela presença da queixa do paciente de infecções de vias aéreas recorrentes nos últimos 3 meses. O possível diagnóstico, o diagnóstico mais provável seria que o paciente possui AIDS, possuindo também uma doença oportunista, candidíase esofágica e linfadenopatias cervicais. Vamos falar agora sobre o processo de transcrição, de tradução e como o vírus ele age dentro do hospedeiro. Como que ele faz para colocar seu material genético com o material genético do paciente. Então, em relação à transcrição normal, a transcrição é o nome que se dá à formação de RNA a partir de uma fita molde de DNA. Então, o DNA ele se desenovela e o RNA, através dessa fita de DNA, ele vai fazer uma cópia e essa informação ela vai seguir para o citoplasma. Uma vez no citoplasma, esse RNA ele vai se dirigir ao ribossomo, que utilizará o RNA mensageiro para informar e produzir polipeptídeos em cadeias de aminoácido. A esquematização, onde de DNA o RNA processado ele é solto no citoplasma, ele é levado à direção ao ribossomo pelo RNA mensageiro e no ribossomo ele vai fazer essa cadeia de polipeptídeo e de aminoácidos. No caso do vírus HIV, ele vai se utilizar da enzima transcriptase reversa, que vai produzir a partir do RNA e do DNA essa mescla de material genético. Como podemos ver aqui, o vírus ele penetra na célula, ele libera a sua carga viral de RNA, utiliza-se da
transcriptase reversa para interagir junto com a sua fita de RNA e DNA essa mistura de material genético. Uma vez ocorrida, essa célula já contaminada com carga viral, ela cai na corrente sanguínea do paciente. Um exemplo que podemos citar é em relação a esse mecanismo que ocorre dentro da célula linfócito TCD4. A célula linfócito CD4, ela deveria atacar a carga viral, porém ela é utilizada como um cavalo de Troia. O vírus, ele penetra a célula, ele insere seu material genético na célula e ele é carreado por ela através do organismo. E chega a determinado momento que tem tanta carga viral dentro dessa célula CD4 que o vírus rompe a célula, ele destrói a célula e solta seu material genético pelo sangue do paciente. Então, quando nós temos uma alta taxa de carga viral, acontecerá essa morte celular de CD4 e a CD4 irá abaixar. Por outro lado, se nós temos muita CD4, nós iremos ter um combate e uma diminuição da carga viral do paciente. Bom, lembrando que não se existe uma cura, mas sim um tratamento, e normalmente esse tratamento ele vai ser através de medicação anti-HIV. Uma delas são utilizados os inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. Essa classe de medicamentos ela atua sobre a enzima transcriptase reversa, tornando defeituosa a cadeia de DNA que o vírus HIV cria dentro das células de defesa do organismo. Então, essa ação ela vai impedir que o vírus se reproduza. Aí abaixo nós temos alguns medicamentos que são utilizados. Nós também temos o uso de inibidores não nucleosídeos da mesma enzima transcriptase, e essa classe de medicamentos ela também atua sobre a enzima, né? E ela vai bloquear diretamente a ação e a multiplicação do vírus. E por fim, nós temos os inibidores de protease, que atuam sobre a enzima protease, bloqueando a sua ação e impedindo a produção de novas cópias de células infectadas com o HIV. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.